Ayrton Ramos para ouvir. Casamento em 3 fases. Áudio palestra narrada por Ayrton Ramos. Olá, gente querida. Vamos abordar as 3 fases do casamento. O maior problema dos relacionamentos é exatamente a falsa expectativa que depositamos neles. Muitas pessoas esperam de um relacionamento com pessoas imperfeitas a perfeição. Não é possível. Às vezes, nos prendemos às histórias narradas pelas mães, que falavam dos príncipes e das princesas. E algumas pessoas colocam em mente exatamente o ideal de uma princesa e de um príncipe e acabam se decepcionando. É muito bonito ouvir uma história como, por exemplo, da Branca de Neve. Aquela menina que saiu pela floresta, acabou encontrando-se lá com os 7 anões e passou ali a viver, ajudando, limpando a casa, fazendo comida, até que de repente a história nos diz que uma bruxa mandou-lhe uma maçã envenenada e ao comer a maçã, ela morreu. E a história continua dizendo que apareceu em cena um príncipe encantado, que dando um beijo na princesa Branca de Neve, ela ressuscitou. E a história diz, e eles casaram e viveram felizes para sempre. Interessante. Cinderela, aquela menina pobre que trabalhava em uma casa de família, e vendo sua patroa, juntamente com as filhas, se preparando para uma grande festa, sentiu o desejo de participar também. Porém, ela não tinha condições. E a história diz que apareceu ali uma fada madrinha e que preparou tudo para que ela pudesse participar também daquela festa. Porém, tudo que a fada preparou para ela duraria até meia-noite. E quando ela ouviu o bater do relógio próximo à meia-noite, ela saiu em disparada e a história diz que ela perdeu o sapato. E o príncipe que havia estado com ela a noite inteira, ou o tempo inteiro, achando o seu sapato, saiu correndo atrás, mas não conseguiu alcançar ali a carruagem. E no outro dia saiu procurando aquela princesa. E depois de rodar aquela cidade inteira, eu imagino que tamanho seria aquele sapato, pois só aquela menina calçava aquele sapato naquela grande cidade. Porém, ao estar na última casa e ter experimentado o sapato nos pés de todas que ali estavam, ele, como um adivinho, disse: não tem mais ninguém aqui? E aí disseram que havia apenas a empregada da casa. E esta veio, experimentou o sapato e era exatamente a princesa dos sonhos daquele príncipe.
E a história diz que eles casaram e viveram felizes para sempre. Poderíamos continuar falando das princesas, mas eu vou falar só de mais uma, a Bela Adormecida. Dormindo na torre do castelo onde ninguém conseguia acordá-la. E eis que aparece um príncipe cavaleiro que sobe correndo as escadarias daquela torre e dá um beijo naquela princesa, e ela acordou de sua letargia, do seu sono, e quando viu o príncipe, se encantou, e a história diz que eles casaram e viveram felizes para sempre. É tudo muito lindo, se realmente fosse verdade. Porém, queridos, os escritores pararam por aí. E eu resolvi ir um pouco mais além. Trabalhando um pouco a mente, eu fui em busca do estado delas pós-casamento. E procurei visitá-las para saber como estava a vida de cada uma delas. Chegando à casa da Branca de Neve, quando a vi, não deu para reconhecê-la. A Branca de Neve estava morena de tanto trabalhar lavando roupas no tanque, pois o príncipe ficou pobre, perdeu o castelo para o imposto de renda. E eu perguntei: e aí, menina? Como é que vai o casamento? E ela, me olhando, disse: uma decepção. Nunca imaginei que seria assim. Na casa da Cinderela não foi diferente. Quando ela me recebeu, eu disse: e aí, Cinderela? Como é que está a vida? Vamos empurrando com a barriga. E o príncipe? Casei-me com um príncipe e hoje só me sobrou um cavalo. Mal educado, não me dá atenção. E eu percebi que o viveram felizes para sempre não era muito real. Finalizando na casa da Bela Adormecida, quando bati, saiu o príncipe e não ela. Quando olhei, o príncipe careca, barrigudo, aborrecido, e eu perguntei: escuta, aqui é a casa da Bela Adormecida? Ele falou: é aqui mesmo. E eu perguntei: e onde está a sua esposa? E ele disse: dormindo, que é a única coisa que ela sabe fazer. E aí eu disse: por que você não dá um beijo nela e acorda? Acabou aquele encanto. Queridos, o ideal seria, mas o real é. E nós precisamos aprender que existe uma diferença entre fantasia e realidade. A primeira fase do relacionamento conjugal, que abrange aí o período do namoro, noivado e a primeira etapa do casamento, ela ainda está construída em cima de fantasias. Todas essas fases são colocadas em um patamar que não é a realidade. O interessante é que, ao encontrarmos uma menina recém-casada, a gente tem a nítida sensação que ela está andando nas nuvens. E quando perguntamos: e aí, menina, como é que está o casamento? A resposta normalmente é esta: se eu soubesse, eu teria casado há muito mais tempo. Porém, queridos, esse período ele é muito lindo, mas um dia ele vai se tornar uma realidade. Paixão romântica. Tudo que ela faz é muito romântico. Tudo que ele faz é muito romântico nessa primeira fase.
Interessante que se ela dá uma topada em um toco, em uma pedra, ele é capaz de ajoelhar-se aos seus pés, perguntando se ela se machucou, o que ele pode fazer. É uma fase muito linda. Ela, por sua vez, quando ele está aborrecido, triste, procura consolá-lo com palavras românticas. Existe aí toda uma fascinação, idealização. Começam a traçar o futuro, imaginando coisas atingíveis e também aquelas que são inatingíveis. E é muito comum ouvir recém-casados combinando, ou noivos combinando, quantos filhos iremos ter, em quanto tempo nós compraremos nossa casa. E um detalhe: os nossos filhos serão os melhores do mundo. Não serão como os filhos de outras pessoas sem educação, do jeito que são. Existe ali uma idealização constante, adoração. Tudo que ela faz é lindo. Se ele encontra uma pedrinha no arroz, ele é capaz de tirar aquela pedrinha nesse período, bater na beiradinha do prato e dizer assim: mais uma para a construção da nossa casinha. Tudo é muito lindo. Admiração. Ele carrega um bujão de gás, ou um botijão de gás, e ela diz: ah, mas ele é tão forte. Êxtase é o que existe nesta fase. O interessante é que, conversando com os namorados, muitas vezes eles dizem assim: não, mas eu já conheço tudo sobre ela. Eu já conheço tudo sobre ele. Queridos, no noivado, que é o período que antecede o casamento, os noivos se acham aptos a entrarem no casamento, achando que conhecem tudo a respeito um do outro. E acontece uma cena interessante, que é exatamente planejar o futuro como príncipe e princesa. A palavra noivo em espanhol se diz novio. Novio e no vai ver, só vai ver depois que as coisas começarem a acontecer. Logo, a primeira fase dará lugar à segunda fase do casamento, que é a fase chamada de desilusão. Ao perceber que tudo que se idealizou não acontece, os dois passam a viver como dois estranhos. Decepção toma lugar daquele relacionamento romântico. Irritação, tudo que ela faz incomoda ele, tudo que ele faz incomoda ela, e ambos parecem fazer coisas exatamente para que um ou outro acabe se sentindo realmente irritado, incomodado. Vem aí a amargura. E junto com a amargura, as ameaças, as cobranças. Se eu soubesse que ia ser assim, diz ela, eu não sairia da casa da minha mãe. E ele, por sua vez, colocando-se também no lugar de vítima, diz: vi que entrei numa canoa furada. E aí um passa a cobrar o outro. Por que você não faz assim? Por que você não continuou romântico como você era? Queridos, se houvesse mais sinceridade nos relacionamentos, mais realidade, mais honestidade, não precisaríamos passar por essas duas fases primeiras, não é?
uma de encantamento total e a outra de desilusão. Na fase da desilusão também vêm as ofensas. Aquele que chamava a namorada, a noiva, a sua recém-esposa de minha pombinha, meu beija-flor. No período da desilusão, os bichos começam a crescer. Já não existe mais pombinha, já não existe mais beija-flor. E os animais ficam cada vez maiores à medida que o tempo vai passando, caso não percebam que precisam cair em uma realidade. E as ofensas são as mais diversas. Aquele que chamava a esposa de meu anjo, agora começa a colocar apelido. Eu estava visitando uma família e, cumprimentando o esposo, disse: cadê sua esposa? Ele disse: está lá dentro, eu vou chamá-la. E ele gritou para ela: Magrela, vem cá. E ela veio, e quando entrou na sala, eu a cumprimentei e disse: você gosta que te chame de Magrela? E ela disse: odeio, mas ele tem essa mania. E eu perguntei: e você, como é que trata ele? E ela disse: eu acabo chamando ele de gordo, porque ele era magrinho e depois do casamento ele ficou desse jeito. Isso faz parte das ofensas. Precisamos cuidar desse detalhe. Queridos, aí vem as ameaças. Se a coisa continuar desse jeito, eu volto para a casa da minha mãe. Se a coisa continuar desse jeito, eu desapareço no mundo. Um relacionamento feito em cima da falsidade, do que não é real, acaba gerando esse desconforto. E o desconforto no relacionamento é que leva o casal a tomar certas providências, às vezes drásticas, pondo fim até no relacionamento. Duas pessoas imperfeitas deveriam procurar, de uma forma ou de outra, trabalhar um pouquinho a sua maneira de ser, sempre pensando em fazer o outro feliz. O problema maior e mais sério é que entramos num relacionamento normalmente para tirar. Quando pergunto nos encontros de noivos: por que você está se casando? A resposta do rapaz é: porque eu preciso de uma companhia, porque eu quero alguém que lave minhas roupas, porque eu... E nunca se ouve: porque eu quero fazer alguém feliz. A menina, por sua vez: eu não aguento mais viver com os meus pais, e eu vou me casar porque eu preciso de uma companhia. Eu quero alguém que possa comigo compartilhar de tudo, mas ao mesmo tempo, cada um está pensando em tirar proveito do relacionamento. E aí vem realmente as decepções. Porém, queridos, a fase ideal para se viver é a terceira fase, que é a fase chamada de maturidade. Maturidade, queridos, é ter consciência da realidade. Pensar sempre e muito claramente que o ideal seria, mas o real é. E a realidade, às vezes, costuma ser dura. Eu tiro pelo meu relacionamento. 33 anos de casado farei este ano de 2004. E o interessante é que quando me casei pesava 52 quilos. Tinha cabelo, um corpinho de bailarina espanhol. E hoje estou totalmente diferente. Os cabelos se foram. Não sei se voltam, mas se foram. Aqueles 52 quilos se transformaram em 90, 96 e agora 89. Por sua vez, aquela menininha novinha, linda,
também sofreu algumas transformações. Continua linda, mas sofreu também, durante esses 33 anos, algumas transformações. Mas a consciência da realidade nos coloca a tal ponto que, quando estamos olhando o nosso álbum de fotografias de casamento, eu costumo perguntar para minha esposa: querida, o que você acha? Você gostava de mim como estou aqui no álbum ou do jeito que estou agora? E a consciência da realidade faz com que ela responda: agora. E isso é real porque é um sentimento que temos. É a consciência da realidade. O ideal seria que, como príncipes e princesas, nós nos mantivéssemos dentro da fantasia, não é? Porém, a realidade é diferente. Nesse período eu tenho que observar que ela precisa da minha ajuda. E eu preciso da ajuda dela. Necessidade mútua. Disponibilidade para ajuda. O que eu posso fazer para que você possa descansar um pouco? O que eu posso fazer para aliviar um pouco o seu fardo? Isso é muito importante. Encorajamento. Quando ela está triste, eu procuro encorajá-la. Quando eu estou triste, ela procura também me encorajar. E isso é bom. Nas quedas, um estende a mão para o outro ao invés de dizer bem feito. E acabamos nos ajudando de uma forma ou de outra a nos mantermos em pé. Queridos, há um certo conforto quando se vive dentro da maturidade, dentro de uma realidade, mas uma realidade com consciência de que pessoas imperfeitas cometem erros. Porém, os erros precisam ser reconhecidos por aquele que cometeu, e o pedido de desculpas, de perdão, deve acontecer. E quem pede perdão, quem pede desculpa ou desculpas, merece ser perdoado, merece ser desculpado. E aí, queridos, entra a parte mais importante, que é a gratidão. Seja agradecido por tudo que você tem. Agradeça pela família que Deus te deu. Agradeça pela esposa que Deus te deu, pelo esposo que Deus te deu. E ao sermos agradecidos, viveremos cada vez mais uma vida feliz, repleta de paz, porém com maturidade, sabendo que os problemas virão e juntos enfrentarão e serão mais do que vencedores. Obrigado, queridos. Um abraço. Você acabou de ouvir a audiopalestra Casamento em 3 Fases, narrada por Ayrton Ramos.